Olá, está começando o Central do Esporte 2016 aqui pela TV Unifra, um programa que traz tudo que é esporte envolvendo os atletas de alto rendimento de Santa Maria, futebol profissional, futsal, canoagem, ciclismo, enfim, judô também. E hoje está comigo aqui o José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Tá tudo jóia. Eu mais você, você mais eu, hoje nesse primeiro programa de 2016. E o nosso telespectador, é claro, e toda a nossa equipe técnica por trás do programa, e mostrando um pouquinho o que é a realidade da televisão, né, Gereto? Que não é porque a gente está numa TV universitária que a gente também não passa pelo que as TVs comerciais passam, que é aquela questão de agendar um programa, contar com os entrevistados, e na hora H, aos 47 minutos do segundo tempo, trazendo para a linguagem do futebol, o nosso convidado acaba desmarcando por uma questão de compromisso. A gente está numa semana bastante tumultuada. A gente até conversava nos bastidores, pô, Gê, vamos só nós dois falarmos sobre todas as notícias do esporte. Será que a gente dá conta? Mas é que é tanta notícia e justamente nos últimos minutos, nas últimas horas, foram tantas informações que neste momento da gravação do Central do Esporte tem duas reuniões decidindo o futuro da dupla Rio Now. O Central do Esporte desta terça-feira ele se encontra na seguinte situação. O jogo estava se encaminhando para o final e entrar nos acréscimos, estava tudo tranquilo ali, né? Tudo calmo. Tu não vai me dizer tranquilo favorável, pelo amor de Deus. Tudo tranquilo, tudo calmo. E aí, de repente, um jogador levou o cartão vermelho, o adversário foi lá, empatou o jogo e foi num outro lance, acabou marcando o gol na sequência, virando a partida. Quer dizer, nos últimos minutos tudo virou aquilo que era uma alegria, acabou virando uma decepção, digamos assim. Mas a gente está aqui justamente para conversar com você, telespectador de casa, e trazer as informações da dupla Rio Now, principalmente, que vive uma semana... Eu me perdi, ele foi expulso? Como é que é? Foi expulso o jogador, aí ficou grande a história. Aí o adversário empatou o jogo. Vencemos por 1-0, o jogador foi expulso, não estamos nem na prorrogação, estamos nos acréscimos mesmo. Meu Deus. 3 minutinhos, aí o adversário empata o jogo, aí tem a virada pro 2-1, aí o técnico já fica irritado, aí, enfim, como diz todo mundo, a maionese desanda. Mas, Quintana, para que a maionese não desande, a dupla Rio Now tem uma semana, está tendo uma semana, dá para se dizer assim, né? Bastante agitado, enquanto um clube que desistiria de disputar a divisão de acesso muda de opinião e resolve disputar. E aí, do outro lado, mais precisamente no estádio Presidente Vargas, onde tudo parecia tranquilo, né? Parecia calmo. Tá louco para falar. Resolvido, né? E aí, tudo tranquilo, tudo favorável. E o que acontece? O técnico do Inter de Santa Maria, o Neneca, acaba... saindo da equipe, né? E aí o Inter de Santa Maria que acaba tendo que se reestruturar também. Quer dizer, para bom entendedor, minhas palavras bastam, né? Ou seja, me parece que um time acabou adotando a política do outro. Opa, peraí, eu acho que eles lá daqui a pouco podem ter um pouquinho de razão, vamos raciocinar melhor, vamos pensar melhor naquilo que vamos fazer em termos de elenco. De repente vamos mudar antes de começar a competição e aí a gente já larga com aquilo que a gente acredita que pode ser de melhor para o futebol de Santa Maria. Eu não sei, eu interpreto direto essa situação como uma maionese já desandada no começo da temporada. Porque o que a gente prega aqui nos programas de 2015, 2014, mas a gente bateu muito nessa tecla no passado. Seriedade, compromisso, planejamento, né? Até parafraseando o Vanderlei Luxemburgo, projeto. Tem que ter projeto, tem que ter planejamento para o futebol santamarense para ele ser levado a sério. Me parece que a dupla Rio Now segue fazendo o futebol como faz nos últimos anos. Alguém tem dúvida que a dupla Rio Now não vai se classificar? Não vai. Há times fazendo um planejamento muito mais sério. Eu não sei se alguém ainda não sabe se é novidade, é uma vaga apenas para subir para a primeira divisão. Então, a decisão do Rio Grandense, há uma semana, de dizer que não ia disputar, dispensar todo o elenco profissional, e agora vai jogar com a molecada. Traz o Lucas Fossati, que estava parado, já fez parte, já foi treinador dessa mesma garotada no Sub-19 em 2014. E monta um elenco às pressas, isso não é futebol profissional. Já começa por aí. Hoje nós teríamos aqui o presidente do Conselho Deliberativo, era um dos nossos convidados que não pôde estar presente por estar numa reunião, e a gente de forma alguma vai aqui falar de algumas situações por ele não estar presente, porque ele realmente não pôde, quanto a isso tudo tranquilo. Mas eu ia perguntar ao presidente como conseguir patrocinadores que levem o time a sério agora. Porque todos os outros times, vamos pegar o Caxias. O Caxias que é a equipe mais forte pela tradição e por ter mais recursos, por ser de uma cidade industrial, que a gente sabe do polo que é Caxias, a gente segue no ano de crise financeira, então alguns times têm uma estrutura melhor que os demais. É o caso do Caxias, a gente sabe disso. O Caxias vem forte. Tu acha que o Caxias vai querer ficar na penumbra das divisões de acesso por muito tempo? Não, ele precisa se recuperar logo, até para não agravar a crise. Aí os times de Santa Maria fazem isso. O Rio Grandense dispensa todo o elenco,
A comissão técnica, há uma semana do que seria o começo da competição, a gente ainda não tem a data oficial pela Federação Gaúcha. Para quem está acompanhando a situação dos estádios, deve estar um pouquinho a par, que os estádios não estão liberados ainda, não foi dada a data oficial de estreia da divisão de acesso. Mas não dá para fazer um time assim, Giaretta, um time profissional. Quem é que está livre hoje no mercado? Qual é a situação? Qual é a folha salarial que o Rio Grandense vai bater o martelo? A gente tem informações daquilo que chega, né? A gente olha, inclusive os colegas de imprensa escrevendo, falando, comentando, de que o Rio Grandense vai fazer uma folha salarial em torno de R$20 mil. Sinceramente, e aproveitando para dar os meus pitacos hoje aqui no Central do Esporte, eu acho que realmente não deve ser esse valor. Eu acho que o Rio Grandense vai trabalhar com algum outro tipo de gordura, porque com R$20 mil eu acho muito difícil o clube conseguir manter uma folha salarial nesse sentido. Com certeza o Rio Grandense vai pagar mais. De que maneira? Não convém, e como tu acabaste de colocar, Quintana, é muito fácil aqui a gente colocar várias ideias, várias ideologias, vários Cs, sem ter alguém aqui do clube, né, para reforçar isso, enfim, para confirmar ou para negar e tudo mais. Mas me parece que o Rio Grandense vai ter uma folha um pouquinho maior. É quase que impossível jogar um campeonato todo tendo uma folha de R$20 mil mensais por mês, a menos que essa gurizada, como tu acabaste de colocar, vá jogar praticamente de graça, né? Não, com certeza serão salários baixos. Me parece que uma folha de R$20 mil não é bem o que condiz. Agora, se for de fato isso, olha, eu acho que o torcedor... E não estou dizendo aqui que o dinheiro se sobrepõe daqui a pouco a bom ou mau desempenho, mas, de certa forma, ele tem uma certa ligação pelo fato de que ele dá parâmetro, ele ajuda em termos de estrutura e tudo mais. Agora... Se for isso mesmo, eu acho que a torcida do Rio Grandense tem bons motivos já para, de fato, torcer e muito para o Rio Grandense. Não seria baixado. Já nessa largada, porque eu acho que o Rio Grandense vai passar por dificuldades, apesar de ter o Lucas Fossati, que já trabalhou com a gurizada, apesar de ter uma gurizada que já trabalhou com o Lucas Fossati, apesar de ter toda essa mobilização, vamos dizer assim, da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo do Rio Grandense, que no primeiro momento a diretoria executiva não quis disputar, voltaram atrás uma semana depois, enfim, até porque daqui a pouco muito dentro das sanções que o clube poderia sofrer, bem né? provavelmente. Bem provavelmente, do tipo, se é para daqui a pouco ser rebaixado à terceira divisão sem jogar, então vamos jogar e que sejamos rebaixados dentro de campo. Não estou dizendo que esse vai ser o caminho prioritário do Rio Grandense, mas... acredito que pelas sanções daqui a pouco não, vamos jogar com o que temos. É o caminho natural. Né? O Rio Grandense, claro, é preciso, isso que tu falou é muito importante. Mas me parece, Quintana, só para concluir, que vai ser um momento de muita dificuldade e eu concordo com essa tua opinião de que quando você disse que não dava para ter deixado isso agora, não dava para ter deixado, isso aí deveria ter sido planejado lá em dezembro, quiçá metade de janeiro, vamos ver o que temos, vamos atrás do plano de prevenção contra incêndio do estádio, né? Enfim, isso vale para o Inter de Santa Maria também. E aí agora tem toda essa reviravolta, não se sabe mais nem ao certo quando é que de fato vai começar a divisão de acesso. Não, a gente sabe que são situações, apesar de serem situações parecidas, são lidadas estão sendo resolvidas de formas bem diferentes. A situação do Internacional de Santa Maria, o Heriberto Marqueto, na questão de planejamento, de pagamento das dívidas do clube, está ok. Ele vem pagando as dívidas já desde 2013, 2014. O Internacional conseguiu baixar bastante o grande valor que tinha, que era superior a R$1 milhão. Hoje esse valor é bem inferior a isso. O Internacional planeja pagar todas as suas dívidas trabalhistas até 2018. Então o presidente já disse que não vai fazer loucuras. O Internacional monta um plantel em cima da estrutura que tem e disputa com o que dá. Ok, a gente já discute essa questão de demitir um treinador antes de começar a competição, faz toda uma pré-temporada, todo um planejamento com uma comissão técnica, e não é só o treinador, tem a questão da preparação física também. E muda, no que vai acender as luzes do estádio para começar o jogo, muda toda essa estrutura. Agora, em relação ao Rio Grandense, eu honestamente, eu não sei. Eu tento entender, porque assim, a gente tem que tentar entender o contexto do Rio Grandense. Vamos fazer uma retomada nos últimos meses, de julho para cá. Lisete Froelich, presidente do Clube do Rio Grandense, pede para sair do cargo porque diz que tinha pressão interna para os dirigentes, que não aceitava a sua forma de trabalhar e que, em vez de ajudar, estavam atrapalhando. Assume Carlos Santana, na sequência. Quanto tempo ele fica na presidência do Rio Grandense? Nem um mês, né? Não chegou a ficar um mês. Aí quem assumiu
o José Luiz Codem, que assumiu o lugar do Carlos Santana, a presidência do Rio Grandense. Até porque era o vice-presidente. Era o vice-presidente, assume o projeto, a gente conversou com ele no fim do ano, mas por motivos de saúde também praticamente abandonou o barco. Ele ainda está presidente, mas nesse momento quem está respondendo pelo Rio Grandense é o presidente do conselho. Que, pelos estatutos do clube, é quem assume a presidência. É quem assume. Então, aí o Rio Grandense, numa situação dos estádios, do estádio, melhor dizendo, do estádio dos Eucaliptos, mas que é uma normativa para todos os estádios, não especificamente para o do Rio Grandense, em se adequar a um processo de legislação, tem a dificuldade financeira de adequar o estádio, de fazer tudo aquilo que garanta a segurança dos torcedores, como prevê a lei. É uma exigência estadual em relação aos estádios, que é o plano de IPPCI. Ok, o Rio Grandense tem que passar por o que todos os clubes vão passar, isso pegou de surpresa. Mas aí tu aproveita o momento em que tem que passar por uma reforma de estádio, dispensa todo o grupo e uma semana depois anuncia que vai permanecer. Em função, provavelmente, como tu já colocou, por todas as represálias que acarretariam. Aí eu fico me perguntando, me questionando assim, é compreensível porque não tem dinheiro, mas não tinha dinheiro em novembro, não tinha dinheiro em dezembro. Nós estamos num momento de crise econômica no país. Será que o Rio Grandense ele não esperava que isso fosse acontecer, que seria difícil conseguir patrocinador, que seria difícil montar um elenco para 2016? E o Rio Grandense já sabia, ele contava que pudesse surgir algum grande investidor, não apareceu pelo jeito. E os jogadores foram dispensados. Sim. E a comissão técnica foi dispensada. Só que agora, o que resta para o Rio Grandense? Montar um time às pressas, tentar se recuperar da melhor forma possível a questão da preparação física, a questão da montagem do time, que vai ter que ter a cara de um time, os 11 jogadores e o grupo que vai completar todo o plantel do clube, que não são só jogadores da base, vai precisar contratar e jogar com o que dá. Provavelmente vai fazer uma peneira. Eu acho que aí até, por incrível que pareça, Quintana, na minha opinião é a seguinte, eu acho que o Rio Grandense talvez não vai encontrar tanta dificuldade na medida em que, tendo a maior quantidade de meninos, de gurizes lá do Sub-19, com os quais o Lucas já teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar, e justamente ele sendo técnico, eu acho que isso talvez não vai ser talvez o principal problema, porque o Lucas conhece muitos daqueles meninos. Mas é que é diferente, Julieta, assim, agora, tu pega o time assim, se tu pegasse o time no início do ano e tu montasse esse plantel e chegasse agora, mesmo que vamos fazer um projeto moderado, vai ser só gurizada e salário baixo. Mas ele está treinando desde janeiro, preparação física, e montar chegaria agora com uma cara. Até nas primeiras rodadas, vendo pontualmente que tipo de reforço precisaria. É começar o trabalho do zero. Não, eu até entendo, seria questão de entrosamento, vamos colocar assim. Também, e para ver aquela taticamente, tudo mais. Fazendo um comparativo com a primeira divisão, o que a dupla Grenal faz no Gauchão? Disputa o Gauchão para ver quais são as carências do time. Tá precisando de um zagueiro, tá precisando de um lateral direito. Faz a contratação pontual para a disputa de competições maiores, no caso do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Grêmio, como tem a Libertadores, é uma outra situação. No Rio Grandense não vai dar para fazer isso. Vai começar a competição com o que tem. E o risco é maior. Eu acho que justamente por já ter trabalhado com essa pesada, apesar de já ter trabalhado com ele, daqui a pouco eles vão ter um entrosamento mais rápido daquilo que se daqui a pouco fosse montar um elenco todo. Claro que também pelo tempo, o tempo é muito exíguo, é muito pequeno. Mas por outro lado, eu vejo também que, como eu já colocava antes, enormes dificuldades em termos estruturais. Reforço, com 20 mil reais, você jogar uma divisão de acesso, você ter um elenco. Quantos jogadores vão compor o elenco do Rio Grandense? Mas essa situação... 20, 22 pessoas? O que a gente teria que ver pessoas? Esses 10 jogadores, eles compõem 10 posições diferentes. Os 10 têm condições de ser titulares. Exato. Tu entende? Vai ter que compor o grupo. É uma série de coisas. E então, vai ter que ir o que a gente chama as compras, que na verdade não são compras, fazer o contrato até o final da divisão de acesso. Vai ter que fazer contrato com novos jogadores e que vão ter que aceitar. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Digamos que a média salarial seja de R$1.000 por jogador. Qual vai ser a qualidade desse plantel para disputar a divisão de acesso? Mas aí a gente sabe que tem jogadores daqui a pouco que podem ganhar R$5 mil e não desempenhar nada em campo. Tem gente que pode ganhar 500 e pode jogar super bem, né? Eu acho que é um pouco relativo. Agora, eu entendo que você quer colocar... Mas é uma lei de mercado que os melhores jogadores recebam mais, concorda comigo? Exatamente. E daqui a pouco o jogador que está se sujeitando a ganhar R$1.000 por mês, né, que é uma dedução nossa, não é oficial isso, é uma dedução. Daqui a pouco, né, é um jogador que outros clubes não quiseram e ele teve que se recolocar no mercado a partir do Rio Grandense, que foi uma opção que surgiu pelo valor que surgiu e tudo mais. Então, antes da gente aprofundar o assunto do Inter de Santa Maria, vamos aproveitar e vou mostrar para o telespectador, vamos dar uma olhadinha na tabela, o que a gente tem programado.
A divisão de acesso, então, neste ano, a gente tem aí o grupo da dupla regional, né, além do Rio Grandense e do Inter de Santa Maria, o São Gabriel, o Pelotas, o Guarani de Venâncio Aires, o Santa Cruz, o Avenida e o Brasil de Farroupilha. Deixa eu só passar uma coincidência a respeito dessa situação aí. Com exceção do Brasil de Farroupilha, se eu não estou enganado, o grupo é muito parecido em relação à Copa FGF Sub-19, viu? Eu acho que o São Gabriel também não tinha uma equipe, não lembro agora de cabeça, mas é um grupo muito parecido em relação à Copa FGF que as equipes acabaram jogando no comecinho no começo do segundo semestre. Passando para o outro grupo, né? Eu acho que tu está confundindo com a divisão de acesso do ano passado. Pode ser, de repente, pode ser. Porque, Robson, por gentileza, pode voltar até a tela dos times. O ano passado a disputa era com Santo Ângelo, São Luís e o Atlântico de Erechim. Era o grupo da Sub-19. O Pelotas, o São Gabriel e o Guarani de Venâncio Aires estavam no grupo da divisão de acesso do ano passado. Sim, pode ser então. Tanto é que foram os times que conseguiram obter a classificação. O Pelotas, na última rodada, com a história do Paulo Porto, não obteve a classificação e os dois que classificaram foram São Gabriel e Guarani de Venâncio Aires. Obrigado pela correção. Provavelmente isso aí que foi da divisão de acesso do ano passado. Eu estava dando uma olhada na tabela do Sub-19 para fazer um comparativo e tal. Posso ter me enganado. E aí, no playoff final, as 4, ficou o Brasil de Farroupilha, o São Gabriel, o Guarani de Venâncio Aires e o Glória. E quem subiu foi o Glória para a primeira divisão. No outro grupo a gente tem ali, ó. No outro grupo a gente tem Esportivo, São Luís, o Marau, né? O Caxias, como você já citava. Que é o grande favorito pela estrutura que tem. Exato. Não adianta. O Panambi, a Ser Panambi, né? Que recentemente perdeu para o Inter de Santa Maria. E esse sim jogou a Sub-19. Santo Ângelo. O Santo Ângelo também joga, o Tupi, né, do Paulo Henrique Marques, e o União Frederiquense, que vem do Gauchão do ano passado, outra equipe que vai tentar voltar para a elite, fortemente, vai tentar voltar. É um grupo, me parece que até mais equilibrado em relação ao grupo da dupla regional, porque a gente tem aí o Caxias e o União Frederiquense, que estavam, por exemplo, no Gauchão do ano passado, e o próprio São Luís também, né, para ver a dificuldade que vai ser esse outro grupo. Aí agora vem um outro parâmetro que a gente estava falando e devido a essa questão envolvendo o PPCI dos estádios, né? Se o presidente Noveleto disse que só dá início à competição depois que receber os laudos dos estádios liberando, os laudos, né, por parte do Corpo de Bombeiros liberando os estádios para jogar a competição, a gente tem aqui, não se sabe ainda se a divisão de acesso começa, e agora o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, vai colocar ali, se a divisão de acesso começa por essa rodada primeira aqui, que aí o Inter de Santa Maria joga contra o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz. Nós temos ali o adversário do Rio Grandense na sequência, também na primeira rodada, o Avenida, né? O Avenida, São Gabriel e Avenida, e o Rio Grandense joga em casa no Estádio dos Eucaliptos, nessa primeira rodada contra o Pelotas. Né? Não se sabe se essa será a primeira rodada, porque pelo menos era a rodada marcada já para o próximo dia 6 de março, não vai começar, ou se a rodada vai ser a seguinte, pela terceira rodada, que nós temos na sequência. Brasil de Farroupilha e Internacional. Né? Exato, lá nas Castanheiras, e um clássico local aqui, nós vamos ver agora aí, olha só, Rio Grandense e São Gabriel no Estádio dos Eucaliptos. Então não se sabe ainda. Existe uma tendência muito forte de que a divisão de acesso comece a partir desta terceira rodada e que ela possa dar início. Recuperar os jogos atrasados. Exatamente, recuperar as outras 2 rodadas ao longo da competição e tudo mais, mas o fato é que se começam, assim, parece repetitivo, muitas pessoas até já devem ter comentado isso, pensado, mas me parece uma grande confusão, assim, né? Vai ter, não vai ter, precisa de PPCI, mas aí o PPCI talvez não venha, mas aí o clube está fora, aí vai ter que jogar daqui a pouco no estádio que for utilizado no Campeonato Gaúcho já, porque teria o PPCI liberado, mas Santa Maria, por exemplo, tem 2 equipes que nenhuma tem no não momento. Tem, Santa Cruz passa pelo mesmo problema, quer dizer, a divisão de acesso esse ano ela virou um grande ponto de interrogação, né? Pois é, Jareta, e é isso que tem coisa no Brasil. A gente não pode ser tão pesado assim a ponto de ser só negativo. E uma coisa que a gente quer deixar claro nesse desabafo todo é que a gente não está falando mal de nenhuma pessoa pontualmente. A gente só cobra um planejamento e um projeto maior da direção, que é o que está faltando no esporte como um todo, mas aqui em Santa Maria faz horas que a gente não tem um time da primeira divisão. O Rio Grandense, então, desde a década de 70, e para isso precisa de uma estrutura muito mais consolidada. Em relação a isso, Jareta, poxa vida, precisava ser em cima do começo da competição a exigência desse pedido, do plano de prevenção, proteção contra incêndio? Agora, as semanas da abertura do campeonato, isso não foi discutido em novembro? Por que fazem as assembleias
junto à federação. Aí o campeonato vai começar e é feita essa exigência por parte de quem? Da federação. E a federação diz que não começa a competição enquanto os estádios não tiverem. E diga-se de passagem aqui, Quintana, que daqui a pouco quem possa pensar que os bombeiros é que são os vilões, na minha opinião, os bombeiros não são os vilões nessa história. Até porque, se acontece alguma coisa, qualquer tipo de problema, seja o mínimo problema, é em cima deles que vai. A primeira entidade responsabilizada não vai ser a Federação Gaúcha de Futebol, vai ser o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Mas então, é isso que incomoda e é por isso que é difícil, assim, ó, é isso que eu acho que tem que mudar radicalmente e talvez eu esteja sendo chato e provavelmente esteja sendo chato, mas eu vou bater nessa tecla o resto da minha vida pela organização. Vamos fazer um comparativo que a gente nem tinha combinado antes do programa para ver como é bagunçado o bastidor do futebol brasileiro. Campeonato Carioca. Os dois maiores estádios do Rio de Janeiro estão sediados para os Jogos Olímpicos, que é o caso do Engenhão, que agora é chamado de Estádio Newton Santos, e o Maracanã. São os dois maiores estádios do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem o estádio São Januário, com as condições, algumas situações precárias, mas tem o seu próprio estádio, em parceria com a Federação Carioca de Futebol, cede ao Botafogo. E o Flamengo e o Fluminense, ficam sem estádio. O clube com a maior torcida do país, está sem estádio, Gereta. Tem que pedir, por favor, para a federação autorizar os jogos do Flamengo a cada rodada. Se autoriza jogar em Brasília, se autoriza jogar em São Januário, se autoriza jogar em algum lugar. E aí surge... Só que os Jogos Olímpicos estão acertados há 7 anos. Exato. Não, e quer um detalhe maior ainda, para aprofundar mais, aí o Flamengo foi buscar o Mané Garrincha em Brasília. E aí a Federação Carioca não autorizou. Não há autorização por parte... Que vira o estádio efetivo. Exato. Vai ter que negociar jogo a jogo, rodada a rodada. Exatamente. E o pior de tudo ainda é o seguinte, isso vale também para o Campeonato Brasileiro. E aí descobriu-se agora, por parte da estrutura, de que pode haver de bastidores, né, uma cobrança por parte do Vasco em relação a que a federação de fato não ceda à pressão de Flamengo e Fluminense, mas principalmente do Flamengo, pelo fato de que o Flamengo e o Fluminense são equipes que aceitaram jogar a Primeira Liga. Que estão brigados com a Federação Exatamente. Carioca. Quer dizer, aí complica mesmo, né? Bom, se complica para os grandes, imagina mas aí que dizendo, o Campeonato Carioca, que tem 4 clubes grandes do país, que tem campeão mundial, como é o caso do Flamengo, que tem campeões da Libertadores, como é o caso do Vasco, fica complicado. E daí a gente fica discutindo o 7-1 para a Alemanha como se fosse só um problema tático. E não é, gente, tem que começar pela base. E é por isso que quando a gente discute aqui, não é porque o Rio Grandense não disputa a primeira divisão desde a época de 70. O presidente Volmar, gentilmente, numa entrevista concedida para a TV Unifra na última semana, quando o Rio Grandense anunciou que não iria participar, ele falou para a gente, Santa Maria tem que ajudar. É o único clube que tem ligação com os ferroviários, é um clube centenário, e então ele representa a história e a cultura de Santa Maria. Mas tem a outra pergunta, a contraproposta. Como o Santa Maria apoiar, as empresas apoiaram um projeto que não se tem certeza que se tem segurança, que ele é sério, que ele tem início, meio e fim. Porque é uma coisa que você de casa dá uma pensadinha. Você vai organizar um time para disputar um torneio, uma Copa Citadina, alguma competição. O que você vai fazer? Você vai ligar para 11 pessoas para o time titular, mais alguns reservas, quem é que treina, não sei o quê, quem é que a condução, organiza ali e vai jogar. Mas isso é amador, isso não é profissional. E isso que está se fazendo agora, em cima da hora, não é profissional. Só que o Rio Grandense é sim um clube profissional. Então, são essas coisas que a gente fica triste. E a gente sabe que as pessoas que estão lá estão tentando reerguer a história do Rio Grandense, estão tentando reerguer a estrutura, e daqui a pouco são as pessoas que estão de frente e pagando o preço de pessoas do passado que fizeram com que a má administração trouxesse a situação financeira do Rio Grandense hoje. E não difere para a situação do Internacional de Santa Maria. Mas não é dessa forma. E assim, vamos voltar a falar então agora do grupo. Tu mostraste ali a tabela, o Robson lá em cima, coitado, a gente passa uma ordem para ele, daí a gente pede para voltar. Se tiver como voltar a primeira tela, o Robson já se ligou e voltou aqui. Se não tivesse, Robson, não teria problema, mas brigadão. Olha o nível deste grupo, para a gente falar da preocupação que é essa questão da formulação do elenco. 2 clubes tradicionais de Santa Cruz que não vêm bem financeiramente, Avenida e Santa Cruz. Santa Cruz, no ano passado, inclusive, escapou do rebaixamento na última rodada para a 2ª divisão. Pelotas brigou até a última rodada para se classificar. E tem a tradição, vai ter toda a pressão do Brasil de Pelotas, que está na Série B do Brasileiro. Exatamente. E não vai querer ficar para Guarani de Venâncio Aires, que por um golzinho não subiu para a primeira divisão, nessa temporada poderia estar disputando no lugar do Glória de Vacaria. Foi na última rodada a decisão do Guarani de Venâncio Aires em relação ao Glória. O São Gabriel, que surpreendeu a todos,
em 2015. Tem um elenco muito forte. Manteve a estrutura e reforçou, trouxe alguns destaques, inclusive, que jogaram em Santa Maria. O Brasil de Farroupilha, que sempre incomoda, ano passado também esteve no playoff final. Comentários porque vem há anos tentando subir, né? E sempre monta um grupo competitivo. Quem são os dois mais fracos do grupo? Não é perseguição nenhuma, é uma questão de logística. E no futebol a gente sabe que pode surpreender, daqui a pouco eles engatam 2, 3, 4 vitórias, vão pedir para vir no programa e dizer agora, volta o que o Quintana falou, dizendo que os times iam brigar para não cair. Mas hoje, analisando as duas situações, o Internacional pelo menos manteve o grupo. Agora falando do Internacional Santa Maria, manteve o plantel. Está mudando a comissão técnica. O questionamento é o porquê de mudar agora, nesse momento, antes da competição, porque o Neneca foi uma aposta. Quem é que cogitava o Neneca no fim de 2015 para treinar o Internacional? A presidência bancou. Aí tu trabalha 2, 3 meses com um sujeito e aí quando vai começar a competição, faltando 2 semanas, resolve mudar a comissão técnica. Mas o Internacional, pelo menos, tem uma equipe, tem um plantel diferente do Rio-Grandense. Inter de Santa Maria, que nós vamos falar depois do intervalo. Pode ser, Quintana? Estou aqui comando. A gente aprofunda um pouco mais esse assunto, essa surpreendente saída do técnico Neneca, do comando da equipe do Neneca e de toda a comissão técnica lá no Inter de Santa Maria. Um minutinho e o Central do Esporte já volta aqui pela TV Unifra. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Eu e o José Quintana Júnior debatendo essa situação da dupla regional nesta semana aí que era para ser a semana de início da divisão de acesso, Quintana, né? Mas está sendo uma semana bastante conturbada para a dupla regional neste 2016. A gente conturbada por quem? Por eles próprios, de certa forma, né? Exato. E também por uma divisão de acesso que não se sabe quando vai começar, por conta de problemas extracampo e tudo mais. Quintana, a gente falava no primeiro bloco sobre o Rio-Grandense, né, sobre toda essa questão aí de Rio-Grandense desistir, voltar, falta de planejamento, tudo mais. Agora o Inter de Santa Maria me surpreendeu e confesso que eu fiquei bastante surpreso porque, ao que tudo parecia, o Inter de Santa Maria estava encaminhado para disputar a divisão de acesso e aí, de repente, informações de bastidores apontam que o trabalho do técnico Neneca fora contestado no estádio Presidente Vargas e o Neneca acabou deixando o Inter de Santa Maria, ou melhor, vamos usar os termos, as palavras que ele próprio utilizou quando a gente conversou por telefone. O Neneca, inclusive, foi uma das pessoas convidadas para estar no programa, mas preferiu deixar para uma outra oportunidade, né? E iria se manifestar, né, por meio de uma entrevista coletiva no dia seguinte, após o seu desligamento do Inter de Santa Maria. O Neneca disse que, na verdade, não partiu dele a iniciativa de deixar o Inter de Santa Maria. Na verdade, ele foi comunicado de que não gostaria mais. Depois ele até falou que 2 conselheiros teriam falado alguma coisa a respeito do contestado trabalho dele. Ele rapidamente também falou que as pessoas sabiam muito bem das condições que haviam dado para ele trabalhar no clube e ele achava então melhor mesmo seguir o caminho que estava sendo proposto desde a noite de segunda-feira. Estranho isso, porque apesar de ele não ter lá tido bons desempenhos daqui a pouco, os resultados satisfatórios nos amistosos e tudo mais, embora vinha de vitória sobre o Panambi num jogo amistoso,
parecia que o trabalho dele não sofria contestação, né? E aí parece que bastou acontecer algo lá no rival, lá no Rio Grandense, para o Inter de Santa Maria também se ajeitar. E aí eu digo também, eu acho que daqui a pouco, se for efetivado o Feliciano Corrêa, que vinha trabalhando na preparação física do Inter de Santa Maria, for efetivado como técnico, eu acho que é uma aposta legal, é gente daqui. Ele já foi anunciado como interino. Exato. Pelo menos nesse primeiro momento ele é o técnico interino. Eu acho que seria uma aposta legal. Agora, o problema é o tempo, é o início também, né? E aí, como é que faz com o elenco agora, Quintana? Gereta, Como é que faz com o elenco? Quem eram os dois técnicos que estavam sentados aqui conosco em julho do ano passado como técnicos da equipe sub-19 da dupla Rio Now? Feliciano Corrêa estava aqui, né? E o Lucas Fossati. Mas em posições contrárias. invertidos. Né? Lucas Fossati como técnico do Internacional Santa Maria e Feliciano Corrêa como técnico do Rio Grandense. Agora eles troca, né? O Lucas Fossati pediu para sair, até depois a gente pode falar sobre o Lucas Fossati, que é um momento importante para ele. Ele vai segurar esse rojão, mas seria um momento de apoio que o Lucas Fossati não tem nada a ver com essa desorganização de bastidores. Mas e o Feliciano Corrêa também não. Também não, ótimo profissional, conseguiu um resultado, ficou entre os 4 melhores do estado na categoria sub-19 com o Rio Grandense ano passado, fez uma campanha maravilhosa. Mas eu te pergunto o seguinte, se esses dois não eram solução, tu tá rindo porque hoje eu tô um pouquinho... sarcástico hoje com a dupla Rio Now, né? Não, mas eu acho que 2016 eu te falei, o ano da verdade. Deixa eu te falar uma frase, tu não tá tranquilo e tu não tá favorável. Não, eu tô hoje, sincero, né? Como nunca, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Aquilo que é fato a gente pode falar, a gente não vai também inventar nada aqui, né? Mas é simples. Esses dois não eram solução antes, por quê? Por que eles não foram apostas para 2016 no começo da montagem dos elencos? Agora são. Lá em dezembro, né? Agora são. Trouxeram 2 treinadores de fora, dispensaram os 2 treinadores e agora quem vai ter que se resolver? E eles estão colocando a cara deles à tapa e o nome deles... Por quê? Se eles fazem uma administração, não serve. Se o time não vai bem em campo, o fulano não serve. Não teve tempo de conhecer o grupo, no caso do Lucas Fossati, porque vai ter que ter reforço, ou no caso do Feliciano, não teve tempo de implementar a filosofia dele. Perde 2, 3 rodadas demitido. E aí fica com rótulo. Mau trabalho. Mas quem que está fazendo para que talvez possa dificultar o trabalho deles? A estrutura das direções. Os 2 meninos estavam aqui, o ano passado à disposição, eles estão sedentos por uma oportunidade. E por que eles aceitam o que a gente chama nos bastidores essa bucha? Porque eles querem mostrar trabalho. Se o Lucas Fossati consegue fazer uma campanha com essa garotada do Rio Grandense, tu acha que não vai despontar para o futebol gaúcho e dizer, olha, lá em Santa Maria teve um treinador que sem estrutura nenhuma com uma garotada conseguiu classificar o Rio Grandense para a segunda fase. Vai chamar atenção. Daqui a pouco um clube com mais estrutura, um Caxias da vida, um Brasil de Pelotas, um Pelotas, chama ele para uma próxima temporada. Ou para algum clube que vai disputar alguma competição no segundo semestre. O mesmo para o Feliciano Corrêa, que está com uma situação um pouquinho diferente. Ele era preparador físico do clube, auxiliar na preparação física, na verdade, porque o preparador saiu junto com o Neneca, mas auxiliava nessa parte, conhece o grupo de jogadores, vai ter menos trabalho para se adaptar ao elenco do Internacional de Santa Maria. Tem essa vantagem. E no currículo dele tem um ótimo, excelente trabalho com o Rio Grandense, nas categorias de base, e um bom trabalho no passado também na divisão de acesso. Sabe quem que me vem, assim, com toda essa situação de qual técnico fica e tudo mais? O Thiago Nunes, né? Treinador que daqui a pouco poderia ser uma aposta, não agora, e talvez até tenha sido sondado, a gente não sabe, talvez até tenha sido sondado e não aceitou justamente porque está próximo, né, da divisão de acesso. O próprio Vinícius Munhoz é outro outra aposta. Claro que o Vinícius tem essa opção pelo mercado mercado lá do Sudeste, né, Rio, São Paulo. É mais difícil trazer. É mais difícil, claro, com certeza. Mas talvez até pode ter sido sondado. O que eu questiono é o seguinte, Gereta, se tu tem eles aqui, se a tua situação financeira é ruim e se tu sabe que eles têm um perfil que é de batalhar, são 2 perfis sérios, são 2 perfis responsáveis, eles não vão vir aqui para dar desculpa. Meu time não jogou bem por isso. O treinador adora dar explicação, né? O juiz ou o fulano não entendeu. Não, eles dão a cara a tapa. E os clubes sabem disso, tanto que quem está assumindo os 2 times na situação que está, são eles. Por que não apostar neles no começo do projeto? No começo, né? Agora, me parece também uma situação que não dá para fugir, tu já tocava nesse assunto, Quintana, que é relativa à crise, né? A gente sabe que o país vive, sim, uma crise financeira. Isso com certeza afeta o futebol, sem dúvida nenhuma, afeta o esporte, afeta a administração de empresas e tudo mais. Para o futebol não é diferente, é difícil daqui a pouco de encontrar. E daqui a pouco a dupla Rio Now vai ter que trabalhar, de fato, né, com um orçamento bem enxuto. A gente já falava também no primeiro bloco sobre esses R$20 mil de folha de pagamento por parte da equipe do Rio Grandense, que eu acho pouco.
Não me recordo agora a folha do Inter de Santa Maria, publicamente anunciada, Também mas não- não não. deve ser muito diferente disso. Acredito que um pouco mais. Eu acredito. Talvez o dobro, né? Eu acredito que o dobro. Agora, teve um levantamento divulgado pela CBF na semana passada ou retrasada, E isso é interessante até para a gurizada que sonha em Exatamente. ser jogador de futebol. e que trouxe, Quintana, impressionantemente os números, né, do futebol brasileiro no que se refere a cifras, no que se refere ao salário de jogadores, quantidade de clubes, sejam eles profissionais ou amadores, quanto que cada jogador ganha. E aí a primeira coisa que a gente acha assim é que para ganhar como Messi, como Neymar, como grandes jogadores, da Alessandro, daqui a pouco o próprio Marcelo Groy no Grêmio e tudo mais, poxa, o jogador vai ganhar tudo aquilo e a realidade é completamente diferente. A gente aproveita, inclusive, para dar uma olhadinha. A gente tem essas informações e o Robson está rodando para a gente, só para a gente ter uma ideia, mais de 28 mil jogadores com contrato no futebol brasileiro. Esses dados ainda são referentes a 2015 e janeiro de 2016. E aí, olha ali a realidade, Quintana. Nós temos aí 82% deles, né? São um pouquinho mais de 23 mil jogadores, ganham no máximo R$1.000 por mês. Isso é um pouquinho mais do que um salário mínimo. E para a garotada ver, então, em termos de porcentagem, o que representa? São 28 mil jogadores, 23 mil, a grandíssima maioria, ganha até R$1.000, que ou seja, cerca de um salário mínimo. Exato. Como tu falaste. E 3,8 mil, ou seja, 3.800, ganham de 1.000 a 5.000. Esse de 1.000 a 5.000 pode ser 1.200, 1.300, ganha nessa faixa salarial. A porcentagem que ganha aquele salário que a gente está acostumado a ver, jogador negociando contrato com a China de 5 milhões por mês, É raríssimo. de 1 milhão, é a grande minoria. Nós temos mais dados para mostrar para o Bom, nosso mas esse número telespectador. ele é interessante para a direção do Rio Grandense, né? Quer Sim. trabalhar com uma folha enxuta, tem 23 mil opções do país para Exato. trazer de jogadores Bem que ganham lembrado. até R$1.000, né? Nós temos lá, ó, 78 jogadores no futebol brasileiro recebem salário entre 100 mil e 200 mil. Um detalhe interessante que é bom a gente frisar... 78 entre 28 mil. Né? Exato. O detalhe interessante da gente frisar, isso são valores que estão registrados em contrato. Pode ser que o jogador ganhe por direito de imagem, ganhe outras coisas, né, que aumente. Existe uma situação assim empresarial que os clubes ele têm a opção, por exemplo, de pagar para ti 200 mil, mas o teu recebimento final é de 1 milhão. Por quê? 200 mil tu recebe vai ter depósito INSS, fundo de garantia, aquela coisa, tudo que envolve um contrato trabalhista, e 800 mil de direito de imagem, que é um outro tipo de contrato. No final tu recebe 1 milhão, mas a carteira, o que representa são os 200 mil. Isso de fato ocorre, tu tem razão. Sim, aí nós temos ali 35 jogadores com salários aí entre 200 e 500 mil, e pelo registro, apenas um jogador aqui no Brasil recebe 500 mil reais. Seria o Ricardo Oliveira, será do Santos, que foi goleador do Brasileirão? Eu creio que não. Será que era o D'Alessandro, que estava no Inter? Eu creio que seja ou o Paulo Guerreiro, do Flamengo, ou o D'Alessandro. O D'Alessandro recebia em dólar. O contrato do D'Alessandro era reajustado em dólar, inclusive. Então, olha aí, ó. Um jogador, então, receberia 500 mil reais. E aí, agora, para a gente ter todo um volume, né, para o telespectador também ter mais acesso a números, oficialmente a CBF tem de clubes profissionais 776 equipes registradas. São 435 equipes amadoras e 27 equipes formadoras, aquelas, né, que atuam apenas como categorias de base, mas tem os agentes FIFA ligados e tudo mais. E aí, de atletas estrangeiros, pelo menos registrados, né, são 83 atletas estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, de acordo com a CBF, no seu mais novo balanço aí a respeito do futebol brasileiro. Que realidade cruel, né? Para quem acha que jogar futebol daqui a pouco pode dar dinheiro, pode dar dinheiro, mas não vai ser fácil é que nem chegar lá. Às vezes até falta um pouquinho daquele apoio de casa, dos pais, da família, estrutura cultural e familiar, que são incentivados às vezes a vida fácil. Por exemplo, no mundo da música ou no futebol, onde as pessoas se deslumbram com aqueles que deram certo. Mas eles são uma porcentagem muito pequena e que tem uma série de coisas por trás. O perfil, tem o empresário, vai ter o que diz, tu é um potencial que pode me dar lucro, então o cara vai investir em ti, vai bancar para tu tocar nas rádios. Isso vale para o futebol. Daqui a pouco tem um moleque que joga muito bem, só que não acertou com o empresário, não vai parar num grande clube. Vai ficar rodando o interior ganhando isolado, esses né? Exato. É uma situação bem complicada. Mas dentro dessa realidade, para o Rio Grandense, para as pretensões de fazer uma folha baixa, opção não falta. Veja que tem opções de jogadores que ganham salário baixo. A questão é quem vai conseguir de última hora, quem ainda que é jogador profissional está sem contrato e disposto a vir a Santa Maria. Detalhe, vamos pensar na seguinte situação. Quanto que é o custo de vida em Santa Maria?
Quanto que é um aluguel? Pergunta para o professor Matheus Froza o Rio agora, Grandense, né? O Rio Grandense está dando, até uma semana e meia atrás, não estava conseguindo pagar a luz da estrutura do estádio. Vai vir jogador morar aqui no estádio? Vai dar condições mínimas de moradia e alimentação? Porque com salário mínimo, se tiver que alugar apartamento em Santa Maria, ainda mais com toda aquela situação de tempo de contrato de imóvel, ter que conseguir fiador, é uma dificuldade para os jogadores. E nesse período, né, entre o início da divisão de acesso, que claro, não se sabe ainda, mas entre a chegada do jogador, digamos que ele chegasse amanhã aqui, né? Até o início, olha, eu acho que ele vai penar um pouco. É uma situação complicada. Tu falavas a respeito... Provavelmente, assim, desculpa, mas provavelmente o Rio Grandense vai apostar em jogadores jovens Sim. que estão criando uma oportunidade. Provavelmente seja nessa linha. Tu falavas, Quintana, a respeito da dificuldade da dupla Regional passar para a próxima fase, né? O Internacional, só para deixar bem claro, o Internacional tem um grupo mais coeso, ele é um grupo com uma folha baixa, mas é um grupo de profissionais, tem alguns meninos da base que foram aproveitados, mas de certa forma é um grupo que daqui a pouco pode surpreender. O Rio Grandense que é uma incógnita porque é um grupo a ser formado do zero, mas o Internacional a gente não sabe, teve uns amistosos, perdeu para o São Luís em casa aqui, até teve aquela confusão lamentável com a torcida do Internacional, dos fanáticos da Baixada, perdeu novamente fora de casa, São Luís que vai jogar a divisão de acesso com o Paulo Baier. Exato. O time do Paulo Baier, ou seja, vem reforçado esse ano. Mas o Internacional tem uma certa estrutura que daqui a pouco pode engrenar e obter uma classificação, que nessa primeira fase se classifica a grande maioria. São 5 times que passam para outra fase. Agora, a dificuldade maior vai ser com certeza do Rio Grandense. E a gente torce, honestamente, que essa reunião que estava acontecendo no momento da gravação do programa, que o Internacional efetive o Feliciano, que não fique naquela situação de técnico interino. Aí fica 2, 3 rodadas, o Feliciano fica naquela incerteza, do nada surge um treinador de fora novamente, que vai ser uma aposta, que se der certo ou não, que nem foi o Paulo Porto, 2, 3 rodadas dispensa ou pede para sair, e o Feliciano vai ter que assumir a bronca de novo. Então tenham convicção, é o Feliciano que a gente vai até o fim da temporada, do fim da competição, e acabou. Eu acho que é por aí, até porque o Heriberto Marqueto quer economizar, quer pagar as dívidas, então não apostem em alguém de forma concreta para disputar a competição. Sim. A respeito da classificação da dupla regional, era exatamente isso que eu ia falar. Eu tenho a impressão de que daqui a pouco a dupla regional, com certo esforço, claro, consegue passar para a segunda fase. Agora, o problema vai ser passar da segunda fase. Digamos que eu vou fazer o papel do otimista hoje aqui no programa. Eu acho bem difícil a parte do Rio Grandense, porque é o grupo assim, todos os outros grupos, demais grupos estão formados. Alguns com molecada, alguns com grupos com base salarial baixo, mas estão formados. Hoje o Rio Grandense é a zebra do grupo. Pode se classificar? Claro que pode. O futebol tem disso até numa competição muito, muito parelha, muito equilibrada pela questão de investimentos. Mas é o que corre por fora. O Internacional, acredito que brigue por uma classificação de uma forma até mais segura, porque o time de Santa Cruz vem numa situação financeira muito semelhante aos nossos aqui. Agora, não vai ser fácil. E ao não brigar pela classificação, automaticamente está brigando pelo não rebaixamento. Sim, se nós fôssemos colocar assim as equipes favoritas, né? A gente sabe que o Caxias é favoritíssimo até... Mas que está no teu grupo. Tu quer colocar para colocação ou tu quer colocar para subir? Vamos para subir, para já projetar, né? Eu tenho a impressão de que a dupla regional, a muito custo, ela consegue sim uma classificação para a próxima fase. Quando eu digo dupla regional, pode ser tanto os dois como o Rio Grandense ou o Inter de Santa Maria. Eu acredito que passe para a segunda fase. Talvez os dois, talvez só um dos dois. Você é otimista. O problema é passar da segunda fase. Ali é que... começa a filtrar, né? Ali vai filtrar muito e vai ser muito difícil. Agora, em termos de alcançar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão em 2017, me parece, pela tradição, por tudo mais, né, pelo envolvimento da comunidade lá, que vai dar um jeito com toda certeza de fazer o Caxias retornar à primeira divisão, eu acho que o Caxias é o grande favorito. Mas a gente não pode esquecer de outras equipes que vêm por fora e que daqui a pouco surpreendem. Porque, por exemplo, quem apostaria no Gauchão do ano passado que o Caxias seria uma das equipes rebaixadas, né? Então, daqui a pouco tem uma equipe que pode correr por fora ou equipes que podem correr por fora e podem surpreender. Vou citar uma delas que daqui a pouco ninguém cita muito, até pela tradição e tudo mais, que é o Tupi de Criciúmal, treinado pelo Paulo Henrique Marques. O Paulo Henrique Marques teve a convicção de aceitar o desafio, de retornar, de voltar a trabalhar lá e pode ser uma daquelas equipes que surpreende. Sabe aquela equipe ali, tipo, estilo São Caetano, no início dos anos 90, no finzinho dos anos 90, início dos anos 2000, no Campeonato Brasileiro, né? O Brasiliense, David, que chegou... Um paulista que foi campeão da Copa do Brasil. Nesse estilo, um Santo André, daqui a pouco, né? Pode acabar surpreendendo. Não, eu concordo contigo. Até porque a competição é bastante equilibrada. O Caxias é o franco favorito pelo histórico. A gente não sabe como está compactado, formatado o atual grupo,
com que nível ele vem em relação aos demais. Mas a gente sabe, por exemplo, que o São Luís, que vem com o Paulo Baier, com certeza, ao trazer o Paulo Baier, não vem para fazer figuração na competição. União Frederiquense, que jogava a primeira divisão do ano passado, quer voltar para a primeira divisão. A gente tem o Esportivo de Bento Gonçalves, que quer voltar para a primeira divisão. E a gente tem no grupo da dupla regional o Pelotas, que já está há alguns anos na divisão de acesso e existe uma cobrança muito forte em função do sucesso atual do Brasil de Pelotas. A gente tem o Guarani de Venâncio Aires, que beliscou no passado, faltou detalhes e tinha o futebol, ao meu ver, mais organizado taticamente da divisão de acesso, e o São Gabriel que pressionou. Então, existe uma competitividade e um equilíbrio muito grande entre muitas equipes. E eu não vejo a dupla regional no nível dessas equipes, a ponto de disputar com essas equipes. Por isso que eu vejo a dificuldade, a grande dificuldade. O Internacional Rio Grandense disputam com a dupla de Santa Cruz para ver quem se classifica e quem é rebaixado. Já nessa primeira fase. Essa é a tua convicção para esse em termos de estrutura, com certeza. Se avaliarmos só a estrutura, no caso. Só a estrutura, são os 4 que brigam, quem sobe e quem é rebaixado. Sim. No outro grupo a gente tem, além dos grandes, como a gente acabou de citar, São Luís, Caxias, Bento, o Esportivo de Bento, tem times que podem surpreender como Tupi de Criciúmal, e aí justamente pelo projeto. Se o Paulo Henrique Marques saiu do Internacional Santa Maria e foi para lá é porque ele acredita no projeto. Provavelmente eles estão com uma organização onde eles vão querer incomodar. Mas é uma competição bastante equilibrada, isso não resta dúvida. É uma competição difícil. Beleza. Quintana, o que dá para a gente falar da Libertadores, hein? Pois olha, Jareta, a gente já está se caminhando com certeza para a reta final do programa. Em termos de perspectiva para os clubes brasileiros, e isso, logicamente, citando o nosso time aqui do Rio Grande do Sul, o Grêmio. O Atlético Mineiro é o que teve a melhor arrancada, 2 partidas, 2 vitórias, é o líder do grupo e é um grupo que não tem grande dificuldade, está no grupo do Colo-Colo. Um brasileiro que está se complicando, estreou com derrota para o The Strongest em casa é o São Paulo, está no grupo do River Plate da Argentina, que é o atual campeão. Ele provavelmente, se não ganhar fora de casa, não vai recuperar essa partida para o The Strongest, porque lá o jogo na volta é na altitude, ou seja, o São Paulo pode ser o primeiro brasileiro a ser eliminado. O Palmeiras eliminou contra o River do Uruguai, que leva o mesmo nome, River Plate. Fora de casa, o empate, o Palmeiras, o maior complicador do Palmeiras nesse momento não é nem o grupo, é o desempenho. O Palmeiras não vem num bom momento em termos de futebol. O Corinthians, por incrível que pareça, que se reestruturou, e está aí um exemplo de planejamento, perdeu 5 peças, repôs exatamente as 5 peças, estreou com vitória fora de casa. E o Grêmio, por estar no grupo mais difícil, é uma incógnita, mas acho que o sentimento do torcedor gremista neste momento, ele é bastante temeroso pelo desempenho em campo. O Grêmio, ele tem mais história que o São Lourenço, que a LDU, que o próprio Toluca, sem sombra de dúvidas. Mas dentro de campo, que é onde interessa, vai ser decidido nessa semana. Se o Grêmio vencer a LDU, equilibra as contas, vai empatar em pontos com a LDU, talvez o Toluca não tenha sucesso contra o São Lourenço na Argentina, ficam todos empatados. Mas o Grêmio vai ter que ganhar todas em casa e fazer ponto fora. A situação do Grêmio não é fácil. E eu te devolvo com uma pergunta. O que aconteceu com o Grêmio de 2015 para 2016, que o desempenho em campo, ele mudou muito? Eu apostaria em algo extra-campo. Eu acho que algo nos bastidores é que não está muito bem explicado e talvez nem venha a ser explicado e, consequentemente, isso acaba refletindo no desempenho dentro de campo. Agora, é inegável também, em alguns momentos, o desempenho técnico de alguns atletas, assim, que de fato não são iguais ao desempenho de 2015. Agora, um outro assunto referente à Libertadores, Quintana, eu acho, a impressão que me passa é que nós temos 5 brasileiros, né, na Libertadores. Para mim, os 5, colocando assim, nós não teríamos 5 clubes brasileiros na próxima fase da Libertadores. Nós poderíamos ter 3, talvez 4, e ainda aproveitando a linha otimista minha hoje aqui no programa. Mas me parece que um brasileiro vai ficar pelo caminho. Se ele é o Grêmio, se ele é o São Paulo, não sei. Se ele é o Palmeiras daqui a pouco, pode até ser o Corinthians, né? Acho que quem destoa muito dessa minha opinião é o Atlético, que vem bem, largou bem, tem 6 pontos. Com mais 2 vitórias está praticamente classificado. Ele já é, hoje, atualmente ele é o dono da melhor campanha. Né? Então, assim, me parece que o Atlético vai. Agora, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Grêmio, aí eu acho que a situação já é um pouquinho mais analítica. As mais delicadas hoje, com certeza, é Grêmio e São Paulo. O Palmeiras, o grupo dele é tranquilo. É o Palmeiras se achar em campo. Agora, em termos de conotação, de análise de futebol, o que mais assusta
na Libertadores é ver a disposição tática dos times brasileiros e a disposição tática de qualquer time estrangeiro, seja ele colombiano, equatoriano, uruguaio, argentino nem se fala, ou mexicano. Todos os times, as folhas salariais do grupo do Grêmio, por exemplo, que é o grupo da morte, como chama, um grupo muito equilibrado, todos os times têm uma folha muito abaixo do Grêmio, mas taticamente são times bem organizados. E o Grêmio em 2016 não é mais esse time organizado. Me parece que o grande problema do Grêmio hoje passa pelo meio de campo, de uma forma geral, pela lentidão. A transição daquela questão de jogar em bloco, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ela se dá de forma muito lenta. E isso tem um peso, sobrecarrega a defesa. Tanto é que o Grêmio toma muitos gols em 2016, porque esse meio de campo não consegue retornar quando o Grêmio está propondo o ataque. Mas não só se tratando de Grêmio, pega o Palmeiras, o São Paulo, taticamente os times adversários estão melhores. Isso é um sinal. Isso é sinal que alguma coisa na estrutura do futebol brasileiro está errada. Porque taticamente times com investimento muito inferior estão jogando futebol muito superior. Primeira Liga ou Liga Sul Minas Rio, como preferirem. Temos Grenal, né? Grenal nesse fim de semana e pelo Gauchão, né? Vale por duas competições. É o legítimo jogo que vale 6 pontos, vale né? Por duas competições. Valendo por 2 competições. O Inter joga pelo empate para passar para a próxima fase da Liga Sul Minas Rio. O Grêmio joga pelo empate para se manter na frente do Inter e se manter nas primeiras colocações do Gauchão. Agora, se o Inter vence, automaticamente está classificado para a próxima fase da Primeira Liga e ultrapassa o Grêmio na classificação do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio, se vencer, bom, o Grêmio passa a próxima fase da Primeira Liga e destoa mais ainda do Internacional no que se refere ao Gauchão. Será que nós vamos ter um time do interior como primeiro colocado dessa primeira fase no Gauchão e tendo aquela oportunidade de jogar as partidas sempre em casa, mantendo a pontuação, claro? Só uma observação, não necessariamente quem perdeu o Grenal domingo está fora da Primeira Liga, porque isso classifica os 3 primeiros lugares. Perfeito. E o melhor segundo lugar. De todos os 3 grupos, o melhor segundo. Perfeito. Então, se for o Internacional o derrotado no Grenal, ele tem a melhor campanha entre os segundos, a princípio ele se classificaria igual. Bom, hoje quem está surpreendendo o Gauchão não é um time do interior, mas não é a dupla Grenal, né? É o São José de Porto Alegre, né? Que por coincidência é o time do presidente da Federação Gaúcha. Mas é apenas uma coincidência. É muito bem treinado pelo China Balbuino. Mas é um time que está bem ajustadinho. O Juventude, que perdeu para o Internacional no fim de semana, também vem bem ajustado. Isso é bom. Só que a minha pergunta é, será que o futebol no interior que subiu de nível ou a dupla Grenal que desceu de nível? Vamos descobrir isso no Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro. Ou na Libertadores, o Grêmio já vai ter uma... Também. E na própria Copa do Brasil, né? Que é tiro curto ali, são alguns jogos para avaliar bem. Quintana, vamos encaminhando já o final do programa, então? Vamos, só alguns recadinhos rapidinho. Hoje eu dei aqui uma de Gilson Piber, anotações. Meu microfone está caindo aqui. Então, temos novamente a dupla Fossati e Feliciano Corrêa, que a gente já falou durante o programa, então agora com as cores invertidas, sucesso aos dois, a gente sabe do empenho e trabalho deles, e a gente sabe, e as portas aqui do Central do Esporte, a TV Unifre, estão abertas para a estrutura, inclusive se os dirigentes da dupla regional quiserem utilizar a nossa estrutura para falar sobre a situação de bastidor, a gente está com as portas abertas. Em relação ao Universitário Rugby, que o ano passado foi campeão da segunda divisão, novamente disputa a segunda divisão, viu, Gereta? O regulamento não previa a subida automática para a primeira divisão, ou seja, o Universitário Rugby joga novamente a segunda divisão, luta pelo bicampeonato e aí sim, se ganhar a competição esse ano e preencher os requisitos que a federação exige, o Universitário sobe para a primeira divisão de rugby estadual. Futebol americano, Santa Maria Soldiers venceu o Drones por 35-7 no estádio de Presidente Vargas, estádio lotado na estreia. O Santa Maria Soldiers volta a jogar dia 20 de março contra os Bulldogs de Venâncio Aires. Olha só. E o Santa Maria Rugby, ele estreia no dia 13 de março contra o Valkyrians, aqui em Santa Maria. Então, em seguidinho agora, já estreia Universitário Rugby. E 2016 é um ano decisivo para 2 atletas aqui da nossa região, aqui de Santa Maria, melhor dizendo, a Maria Portela, que não é de Santa Maria, mas foi apadrinhada pela cidade, porque foi aqui que ela deu os primeiros passos no judô, menina de Júlio de Castilhos. Está na liderança do ranking nacional na categoria até 70 quilos no judô. Se assim se mantiver até maio, Maria Portela está automaticamente classificada para os Jogos Olímpicos de 2016. O Gilvan Ribeiro, a situação é mais complicada. Ele tem mais uma chance, que é em maio. Ele vai disputar uma prova em nível sul-americano. Se ele não fizer o primeiro tempo, se ele não fizer o índice olímpico, o Gilvan Ribeiro pode ficar fora. Então a torcida e o foco agora para que ele consiga, nessa reta final de preparação, manter o foco, a cidade mandar aquela energia para ele, para que o Gilvan Ribeiro, que tem toda uma carreira, um planejamento para nesse momento disputar a Olimpíada no Brasil, em casa,
consiga atingir esse objetivo. Tenho a impressão de que os dois vão conseguir, viu? Tomara que os dois consigam e consigam levar o nome de Santa Maria e da região, né? Enfim, das cidades onde nasceram. O Gilvan, que nasceu em Cruz Alta, mas foi radicado em Santa Maria. A Maria Portela, que nasceu em Júlio de Castilhos, mas também surgiu por esporte a partir de Santa Maria. Central do Esporte volta na próxima semana? Fechado? Esperamos que com a equipe completa, né? Obrigado, Quintana, pela parceria. Valeu. Na próxima semana a gente está de volta, então, com o Central do Esporte para falar de esporte, para falar de futebol, futsal, enfim, de outros esportes aí aqui no canal 15 da NET. Um grande abraço a todos e até lá.